O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, nós celebramos neste dia 2 de novembro a comemoração dos fiéis falecidos. E é uma ocasião importante para todos nós, ao celebrarmos todos os fiéis falecidos, recordarmos, em primeiro lugar, a Igreja padecente, isto é, aqueles que já partiram deste mundo e ainda estão no estágio do purgatório, purificando suas almas para entrarem no reino dos céus. É verdade que o pecado deixa em nós marcas profundas. Tais marcas causam no ser humano uma desordem. Esta desordem, provocada pelo pecado, traz máculas no ser humano. Estas máculas precisam ser purificadas para entrarmos na felicidade eterna. Então hoje é uma ocasião para nós meditarmos um pouco desta realidade do purgatório e compreendermos por que a doutrina católica crê na existência do purgatório como condição necessária para a purificação da alma, para obter a glória do céu. A primeira realidade para nós entendermos a doutrina do purgatório é compreendermos justamente o pecado, como eu disse e fiz menção aqui, aquilo que o pecado provoca em nós. Então, todo pecado cometido, ele tem uma consequência. Embora você busque o sacramento da confissão, seja absolvido dos teus pecados, perdoado e, portanto, purificado do seu pecado, as desordens que aquele pecado cometido provocam na sua alma são nefastas. Esta desordem, se você não fizer uma reparação, se você não fizer um processo de purificação, você voltará a incorrer naquele pecado. Isso nós notamos. Você vai para o confessionário com uma contrição, mesmo que imperfeita, pede o perdão desses pecados, você é absolvido pelo sacramento da reconciliação, pelo sacerdote, mas você nota que dentro de você, embora perdoado, existem ainda desordens. E se você não lutar contra estas desordens, você voltará a incorrer no pecado. Esta desordem
que nós compreendemos dentro da doutrina católica que precisa ser purificada. O pecado já foi perdoado. A pena eterna já está reparada. Ou seja, se você morrer, você não vai para o inferno. Desde que você esteja arrependido, receba a absolvição de maneira válida, perdoado você está e, portanto, você alcançou a salvação. Mas dizer que uma pessoa, depois do sacramento da reconciliação, está salva, não necessariamente significa dizer que ela está no céu. Às vezes, nos velórios, até comentava isso na última catequese, quando tratava sobre as indulgências, a gente vai para os velórios e as pessoas têm uma certeza absoluta de que as pessoas já estão no céu. Nossa, ele está lá junto de Deus, no céu, junto com os santos. Não sei. Essa certeza, a igreja nunca confirma, a não ser que depois de muita investigação criteriosa, prudente, chega-se à certeza da santificação da pessoa através do quê? Dos méritos de sua vida, através de um milagre que tenha acontecido por intercessão daquela pessoa. Então a igreja aí vai confirmar a santidade de tal pessoa. Mas antes disso, não é já de maneira imediata após a morte, já está lá no céu. Nós podemos rezar e devemos confiar que ela está salva. Crer na salvação não significa crer que já está no céu. Existe o purgatório, que é o tempo da remissão, o tempo da purificação desta desordem. Que embora você tenha confessado, se você não lutar contra, você volta no pecado. É por isso que a igreja nos oferece as indulgências, as penitências, o tempo, por exemplo, da quaresma, nós fazemos sacrifícios. Para quê? Para moderar as nossas desordens. Aquela desordem que está lá porque foi plantada em nós por conta do pecado. Compreendido isso, é muito claro que o purgatório, ele é uma fonte de esperança para todos nós. O purgatório, para nós católicos, cristãos, é fonte de grande esperança, porque o purgatório só tem uma porta. A porta de saída do purgatório é o céu. Ninguém entra no purgatório para depois ir para o inferno. Todos aqueles que foram salvos e que estão no tempo de purificação, que nós chamamos de igreja padecente, estes, terminado o tempo, se é que podemos chamar isso de tempo, o tempo da sua purificação para nossa compreensão concluído, então eles adentram a glória do céu. Mas o que o purgatório tem? Então tem um outro elemento. Compreendida a doutrina do purgatório, como são as penas do purgatório? Vamos lá. O purgatório, a igreja nos ensina que tem 2 tipos de penas que precisamos purificar no purgatório. A primeira pena, ela é chamada de pena de dano. O que é a pena de dano? A pena de dano é a privação da visão beatífica, isto é, de ver a Deus. Mas aí você diz, padre, mas nós já ficamos aqui talvez 30 anos nessa vida esperando para ver Deus. Ficar lá no purgatório esperando isso, tranquilo, nem que a gente espere 1000 anos. Sei que eu vou ver Deus, então fico lá. Não é bem assim. Existe uma coisa que acontece no momento da morte. No exato momento da morte, acontece a separação do corpo e da alma. Então nós somos privados desta realidade sensível, cerebral, imaginativa. E nós só temos a nossa alma. A nossa alma tem uma sede lancinante por Deus. Ela procura Deus. Mesmo que de maneira confusa, as apalpadelas, ela busca a Deus. Portanto, quando nós separamos do corpo e da alma,
a sua alma deseja algo que no tempo nós não somos capazes de dar para ela. Haja vista que nós somos os seres que não nos contentamos com nada. Você pode ver no universo, o único ser que está insatisfeito com absolutamente quase tudo somos nós. Você não vê um cachorrinho insatisfeito, você não vê um cachorrinho depressivo, uma vaca lá no pasto, está depressiva, coitada. Não. Por quê? Porque somente o ser humano, sendo um ser dotado de razão, vontade, ele procura coisas sobrenaturais, coisas eternas, coisas que somente a eternidade é capaz de preencher esse coração. Então, a pena de dano, usando de uma metáfora para a gente entender, é o tempo de espera. Mas não é somente, espera de ver a Deus, a gente aguenta esperando aqui. É mais ou menos usando de uma analogia, de uma metáfora, é como se você está no aeroporto em São Paulo, com uma viagem para Londres. E o voo atrasou e só vai sair amanhã. No entanto, você tinha um compromisso marcado lá. Isso gera o quê? Expectativa, ansiedade. É esta ânsia que a nossa alma fica. É de ter uma vontade de fazer aquilo eternamente, mas ela ainda está privada daquilo. Esta é a pena de dano. Nós não conseguimos compreender isto fora do tempo, na eternidade, porque nós estamos na realidade temporal. Por isso estou usando de uma analogia para fazer com que a gente entenda como é dramático o fato de você já não possuir aquilo que você deseja, como numa viagem. Você desejava chegar em Londres porque você tinha talvez um casamento marcado para amanhã, só que a viagem foi cancelada e agora você está aqui. Só que você não está na tua cidade também, o que eu faço? Eu tenho que ir para um hotel. Isso gera uma expectativa, gera uma ansiedade, o que eu vou fazer? Vou entrar com um processo, enfim. Então, a pena de dano é isto, é uma expectativa para a visão beatífica. Mas você não sabe quando isso se dará. Compreenderam? É um desejo de algo que está próximo, mas que não está à disposição ainda. Eu não posso desfrutar daquilo. Como também numa realidade física, humana. Então esta é a primeira pena que o purgatório dá, a pena de dano. A segunda pena é a pena chamada do sentido, ou sentidos, melhor dizendo. A pena dos sentidos é justamente o quê? Ao longo da vida nós cometemos pecados com a alma, mas a nossa alma é quem peca, mas os pecados são cometidos com o corpo, com o sentido. Para que nós adentremos a felicidade eterna no céu, nós vamos precisar purificar aqueles sentidos que nos levaram a determinados pecados. Por exemplo, se você cometeu pecados contra a castidade, de maneira desordenada ao longo da vida, a sua pena de sentido será justamente em relação à castidade. Ou seja, você vai ver o quão sujo e danoso foram os malefícios provocados pela castidade em todos os níveis. Se seus pecados foram cometidos, por exemplo, com a visão, com os olhares maliciosos, com os olhares impuros, com os olhares, é aqui que vai acontecer a sua purificação. Se a sua língua foi um dano de propagação de mentiras, de críticas maledicentes contra o próximo, entre outras coisas, a sua pena de sentido será na língua. Ou seja, a sua reparação será de acordo com o sentido desordenado. Então, existem essas duas penas que precisam ser purificadas para que possamos entrar na glória do céu. Isso para entendermos melhor o que é o purgatório e como são as penas expiatórias que acontecem no tempo da purificação do purgatório. É verdade, caríssimos, que
Se nós não morrermos em santidade, todos nós teremos que passar pelo purgatório. Como uma pessoa pode adentrar ao reino dos céus quase que de maneira imediata, morrendo aqui, já contemplando Deus face a face? O martírio é uma dessas condições. Ou seja, você morrer pela fé. Alguém vai lá, te tortura, te persegue e depois te mata, e você continua defendendo o nome santíssimo de Jesus, de Maria Santíssima, dos santos, a fé católica. É uma condição. Essa precisa ter fibra para conseguir. E também precisa ter perseguição. Aqui no Brasil ainda, o cristianismo é perseguido, de maneira mascarada. Mas não existe uma perseguição nítida. É uma perseguição velada, né, ao cristianismo, à fé cristã. Mas você pega em outros países, por exemplo, no Oriente Médio, os cristãos são colocados, enterrados assim, só fica a cabeça para fora, depois passa uma guilhotina e vai cortando a cabeça deles com um trator. 15, 20 pessoas. Você não pode ter uma cruz publicamente, por exemplo, na China. Não se tem igrejas públicas. Os bispos na China, por exemplo, são bispos clandestinos, ninguém sabe quem são. Porque se disserem que são bispos, serão presos, morrerão e ninguém vai ficar sabendo. Então, existem países onde há um testemunho da fé à disposição de perseguir. Nós não estamos ainda sofrendo. Sofremos algumas perseguições, cancelamentos de algumas pessoas na internet, como já aconteceu, por exemplo, com o Frei Gilson. Mas ainda não é de maneira clara, nítida, onde a fé cristã é esmagada. Então, como nós não estamos sofrendo ainda, por isso, nós temos que purificar o nosso coração das desordens que os pecados nos provocam, pedindo ao Senhor que vá nos convertendo. Caso contrário, preocupa não, tem purgatório pela frente para todos nós, gente. Mas o purgatório não é fonte de desespero, é fonte de grande esperança. Grande esperança porque nós vamos ter que, purificados, ser para entrar na vida eterna. Mas por que então nós estamos aqui celebrando os fiéis defuntos e vamos lucrar as indulgências por eles? Justamente porque hoje nós vamos rezar por eles, por essas pessoas que estão no purgatório, pedindo a Deus que através dos méritos, da nossa busca pela santidade, dos nossos sacrifícios, das nossas penitências, das nossas orações, Deus possa abrandar, diminuir as penas do purgatório, as penas expiatórias do purgatório desses nossos irmãos, a fim de que eles possam entrar nos céus. O que nós podemos fazer pelas almas do purgatório é o nosso sacrifício, os nossos atos de piedade e as nossas orações, e oferecer indulgências por eles. Rezemos pelas almas do purgatório. Como eu meditava na última catequese, gente, não pense que o pecado é uma coisa trivial. O pecado é uma coisa muito séria. O pecado custou o sangue de Cristo na cruz. Custou a vida de um Deus numa cruz. Não é pouca coisa. Deus morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Agora vamos imaginar um pouquinho. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado ofende a Deus. Se nós olharmos para a humanidade, nós somos, no mundo hoje, 7 a quase 8 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Dá para imaginar isso em números? Às vezes não dá. Neste exato momento, ou no dia de hoje, se cada uma das pessoas cometerem um pecado grave ou venial, nós temos quantos pecados? 8 bilhões de pecados cometidos no mundo. Isto é, 8 bilhões de pessoas que ofenderam a Deus. Pode ser que algumas pessoas não cometam nenhum pecado, nem venial,
E graças a Deus, talvez nem mortal. Mas o que a gente vê por aí não é isso, não é verdade? Nós vemos uma devassidão moral, nós vemos um monte de injustiças acontecendo no Brasil e além Brasil. Então, o que nós temos é bilhões de pessoas que ofendem a Deus. Então é tempo de nós nos recordarmos que, sim, nós podemos ter muita certeza que no purgatório tem muita gente. No inferno, nós não podemos dizer, não sabemos. O fato é que se essas pessoas estão morrendo, estão sendo salvas, creiamos que para estar diante da face beatífica de Deus é preciso estar vivendo as bem-aventuranças, a tal ponto de que a pessoa, segundo a primeira bem-aventurança, é pura de coração. Os puros de coração verão a Deus. Tem que ser puro de coração. Não pode ter malícia, não pode ter perversidade no coração, precisa estar puro. Logo, nós podemos concluir que sim, há muitos que são salvos e que passam pelo purgatório. Vamos nesse dia, meus irmãos, em primeiro lugar, rezar pelas almas. Mas vamos pedir também a Deus que nos dê a graça de uma conversão cada vez mais profunda, para que, se por permissão divina formos para o purgatório, que este tempo das penas do purgatório não sejam tão longas, mas que Deus possa abrandar através da nossa expiação, do nosso sacrifício. Amém.